Olá, meus amigos, minhas amigas, espero que todos estejam bem. Essa é a nossa terceira aula, a influência das trevas na sua vida, uma aula importante, eu acho, no momento que a gente está vivendo. Então, eu gostaria de, primeiro, dar as boas-vindas àqueles que não viram as outras duas aulas. Nós estamos falando sobre os líderes das trevas, os senhores da escuridão, efetivamente, os dragões, os daemons, aqueles líderes que comandam algumas áreas da nossa vida e que a gente nem tem conhecimento disso. Bom, primeiro o que eu gostaria de iniciar é dizer para vocês que nós já vimos as especialidades de cada um deles. Então, o sétimo foi de ciência e tecnologia, que nós vimos na aula anterior. O sexto, responsável por comunicação, hoje nós vamos ver isso especificamente. Depois, o da química e farmacologia. O quarto da mídia, o terceiro da religião e o segundo, número 2, em comando da guerra. Muito bem, antes de começar eu queria compartilhar uma frase com vocês do Mark Twain, é um escritor, jornalista, poeta americano, que diz que a verdade é que você não se complica pelo que não sabe. Você se complica pelo que sabe com certeza e que não é verdade. Nós estamos vivendo épocas difíceis, né? E a comunicação, em especial aqui, hoje, essa aula tem muito a ver com essa questão, principalmente a questão da comunicação química e farmacologia, porque tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. Muito bem, então vamos lá. Eu quero começar para dizer também que nós temos uma fé inabalável, eu até coloquei um vídeo sobre a questão de fé, que Teresa de Calcutá diz o seguinte: a fé é a certeza íntima das coisas impalpáveis. Isso tem um trecho na Força Eterna do Amor, o livro de Teresa de Calcutá, com psicografia de Robson Pinheiro, Casa dos Espíritos Editora. Então, vou repetir, a fé é a certeza íntima das coisas impalpáveis. Vale super a pena ler esse livro, essa obra é maravilhosa, é um achado, de um tratado de psicologia fascinante. Vamos lá. Nós vimos esses dias aí, ontem, inclusive, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, nós estamos fazendo esse vídeo no dia 14 de outubro de 2022, que ele disse que o Brasil Paralelo compilou uma série de fatos que foram divulgados na grande imprensa, etc. tal, e que o Lewandowski disse que é uma desordem informacional, ou seja, os fatos, a verdade estão ali expostos, mas eles não aceitam. 3 ministros do Tribunal Superior Eleitoral deram ganho de causa para a BP, nesse caso, que não fazia nenhum sentido ter algum tipo de retirada do vídeo do ar, e os outros foram contrários a esse parecer técnico. Então, só para dizer, para dar uma pegadinha, dar uma dica, um spoiler de como a desordem informacional, eu não sei bem o que é isso, depois a gente vai ver aqui durante a nossa aula que tem coisas bem similares. Muito bem, então essa aula 3, né, conforme eu havia dito para vocês, o Daemon da comunicação diz assim: sou perito em comunicação. Tudo que se refere às comunicações, desde livros à internet e ao desenvolvimento de novos meios de comunicação, está sob minha supervisão. Desenvolvi um método particular para o mundo virtual que os humanos tanto têm apreciado e com o qual estamos fascinados. Um grupo de mais de 20 emissários meus está encarnado com o objetivo de desenvolver uma metodologia a partir da qual dominaremos multidões, adquirindo controle absoluto das organizações através da tecnologia e da comunicação. A tecnologia, segundo esse meu esquema, será usada contra o progresso, obnubilando as mentes, turvando as mentes e criando uma dependência doentia da vivência virtual ininterrupta. Muito bem, vou voltar aqui para esse assunto de tecnologia, em especial comunicação, né? Nós vimos desordem informacional. Então, a comunicação, ela sempre pode ser deturpada através de palavras e conceitos e referências que você tem, que são afeitos, são caros a você, porque você acredita nessas coisas, conforme diz o Mark Twain. A verdade é que você não complica pelo que você não sabe, você se complica por aquilo que você sabe, tem certeza e não é verdade.
Então, a comunicação, ela deveria ser objeto do nosso cuidado para que a gente possa aferir o conteúdo destas informações que chegam até nós. Isso é fundamental. Se a gente não tiver essa estrutura, se não conhecer como essa comunicação vem empacotada, vem em pílulas de informação por causa da nossa comodidade. Então, a comunicação, a gente fica imerso numa série de manchetes e até tem um humorista, não vou dizer o nome aqui, mas tem um humorista que disse que ele fez uma crônica que o título foi a seguinte: Eu transei com o Gugu Liberato. E lá, no restante do texto dele, ele dizia absolutamente isso. Veja, você está lendo esse texto por causa da manchete. Absolutamente eu não transei com o Gugu Liberato, só que ele obviamente fala isso no meio do texto. Mas eu induzi e tive a maior audiência em função da receptividade dessa chamativa, dessa narrativa, dessa mentira, que fez com que várias pessoas acessassem o conteúdo que eu publiquei. Então, hoje a gente vive uma nuvem de comunicação e o problema da maior comunicação que a gente tem é com a gente mesmo. A gente às vezes pensa uma coisa, sente outra coisa, fala outra coisa, de maneira absolutamente desconexa. E, portanto, a informação, ela vem, como eu disse, empacotada. Por isso que é importante a leitura longa, por isso que é importante a leitura de livros, para que a gente possa estimular a imaginação, melhorar o vocabulário, o nosso imaginário fica mais forte e a nossa linguagem fica melhor, sobretudo na expressão do nosso pensamento. E isso a gente só consegue através do estudo. O estudo, ele é fundamental. A gente tem muitas pessoas que não gostam de ler, que não gostam de se informar, só que essas pessoas que não gostam de ler e gostam de se eximir de conhecimento, vão ser governadas por pessoas que sabem disso e se aproveitam dessas imagens, se aproveitam desses chamados, dessas manchetes e etc., para induzir a sua opinião, e você, como um formador de opinião, por sua vez, forma outras pessoas através de informações mentirosas, muitas vezes mentirosas, ou travestidas de palavras que são verossímeis, são acreditáveis, digamos assim, mas que de fato não traduzem a realidade dos fatos. Então, é muito importante falar sobre comunicação e você ficar atento que tem um dragão, um daemon especializado nisso. Como chegar a comunicação até você. E não compre nada empacotado. Aprofunde o conhecimento, vá pesquisar, descubra a origem, se posicione de maneira absolutamente íntegra. Nós não estamos mais na época de superficialidade. Nós precisamos de mais compreensão sobre os fatos. Muito bem, vamos então para o número 5. Química e farmacologia. Eu sou um dos maiorais e minha especialidade é a química e a farmacologia. Fomento o desenvolvimento de narcóticos, medicamentos e drogas em geral, além de interferir na administração dos grandes conglomerados de laboratórios da superfície. Tudo isso, aliado a um comando hipnótico inserido nessas ondas sonoras, provocará um impacto aterrador na juventude e ela ficará completamente à mercê das novas tecnologias virtuais, que simularão em sua mente sensações de orgasmo, tristeza, felicidade, apatia, euforia e diversas alucinações, conforme o grau administrado via internet, agindo nas ondas cerebrais de forma sutil ou ostensiva. O objetivo das minhas pesquisas e experiências é demover qualquer resistência, estabelecendo a dependência total e passividade irrestrita. Oferecemos grande incentivo para as obsessões modernas, enquanto seus filósofos da tecnologia e da computação concebem teorias para defender a necessidade do homem atual de se manter informado e globalizado num grau mais alto possível. Estão longe de imaginar, porém, o que esse comportamento produzirá no cérebro e como afetará a capacidade de pensar, acarretando impactos positivos para nós, obviamente,
sobre o uso da razão em futuro muitíssimo próximo. No que concerne à saúde, nossa política é subjugar os homens, despertando neles o pânico de vírus e bactérias naturais ou criados artificialmente, não importa. Aqui eu quero fazer uma observação, que esse livro foi publicado em 2009. 2009, provavelmente deve ter sido psicografado meados de 2008, portanto, nada a ver com pandemia, mas é muito atual. Se você parar para pensar de como o pânico tomou conta infundadamente de toda a população, a ponto de você estar na sua casa defendendo que não saia de casa, os artistas fazendo propaganda e tudo mais, mas as empregadas tinham que ir para casa, né? Tinham que limpar a casa deles, tinham que trabalhar, o motorista de ônibus tinha que trabalhar, o metrô, enfim, todo mundo tinha que trabalhar. Só aqueles que tinham condição, efetivamente, de ficar em casa. Isso é um absurdo e a gente está colhendo as consequências disso nesse exato momento. Os Estados Unidos têm a maior inflação da sua história e injetaram trilhões de dólares na manutenção da sustentação das pessoas inativas em casa. A conta está chegando, efetivamente. Não é? Quanto mais a humanidade se coloca à nossa mercê, mergulhada no pesadelo da morte, impressionada com esse fantasma que a ronda, mais atraente se torna a salvação que apresentamos através de nossos aliados no mundo. É muito interessante aqui porque ele termina dizendo que, enfim, nosso domínio se estende largamente sobre as mentes, sobretudo através da hipnose coletiva, que se baseia nos medos, nas informações que propagamos por meio de nossos representantes no mundo e da ignorância do povo, que não percebe o jogo de influências por trás de tudo o que acontece em seu planeta. Nem mesmo os espiritualistas se dão conta do quanto são manipulados mediante as informações que transmitimos pelas vias a nosso dispor. Muito bem, meus amigos, eu quero só frisar aqui, que se vocês observarem que foi dito claramente, medo da morte, levando à inconsciência da nossa característica imortal. Portanto, quando você tira a opção de existência espiritual, você limita as coisas para o aqui e agora, que é onde exatamente eles atuam. Através dos nossos medos. Eu tenho medo de morrer. Por que eu tenho medo de morrer se eu sou um espírito imortal? Se eu estou fazendo as coisas certas, como dizia Sócrates, né? Quando ele foi tomar no seu julgamento, na Grécia Antiga, ele se defendeu dizendo o seguinte: bom, das duas, uma, ou não existe nada, e portanto, se eu morrer, nada acontecerá, ou existe o Hades, existe o plano extrafísico. E esse plano extrafísico me fará com que eu me encontre com várias pessoas muito interessantes no mundo extrafísico. Pessoas com quem eu quero, inclusive, me relacionar, procurar, encontrar e etc. E Sócrates tinha uma característica super interessante. Sócrates, ele conversava com o seu daimon. Naquela época, daimon era o seu espírito, o espírito que o acompanhava. Então era muito normal... peripatético, né? Porque o Sócrates ele ensinava andando, né? Na ágora, na praça pública, os jovens, etc. Ele foi condenado por subverter os jovens e ser contra os deuses. E que de fato não era nada disso, foi uma mentira, literalmente. Essa comunicação foi vendida com esse título. Mas ele não, ele falava com o seu anjo da guarda, com o seu daimon, com o espírito que o acompanhava, muitas vezes andando com os discípulos, ele parava em algum lugar e ficava discutindo com o daimon, ficava discutindo com o espírito a respeito daquilo que ele recebia de informação do plano extrafísico. Então, Sócrates sabia absolutamente da existência do mundo extrafísico, já que ele ficava conversando com o espírito em especial que o seguia. E essa deturpação da informação passada a público fez com que ele fosse condenado. Foi condenado por uma fake news. De fato,
Em nenhum momento ele era contra os deuses, em nenhum momento ele estava subvertendo os jovens. Pelo contrário, ele queria buscar a verdade, e a verdade, quando dita, pode doer a muitas pessoas. Por isso que a tônica dessa vida, desse momento que a gente está vivendo, outubro de 2022, é o medo. É o medo de morrer, é o medo de confrontar, é o medo de se posicionar, é o medo de dizer aquilo que você pensa. Certa ocasião, eu perguntei para um espírito, eu posso fazer uma pergunta? Porque eu pergunto muito para os espíritos, né? Os espíritos já não aguentam mais. Quando eles me encontram, quando eu os encontro incorporado, em especial no Robson, eu quero perguntar toda hora, né? Tá. E aí o espírito vira para mim e fala assim, não, meu filho, eu respondo tudo o que você quiser, desde que a resposta não esteja nos meus livros. Eu parei, então não vou perguntar mais nada. Por quê? Porque a gente tem essa questão da comodidade. Me conta aí como é que foi, me dá um resumo, sempre trabalhando na superficialidade, sempre trabalhando na superficialidade. E isso é que nos leva a esse caos que nós estamos hoje, porque a gente vive a superficialidade. A mentira, através de uma comunicação bem orquestrada, principalmente a janela de Overton, faz com que se transforme o aborto num problema de saúde pública. Não é mais o assassinato de uma criança no ventre. Não, não, não. É a liberdade de escolha da mulher, porque hoje ela está morrendo. Um dos candidatos que está fazendo campanha disse isso textualmente. Ela tem que ter opção sobre o corpo dela e isso é uma bobagem, condenar o aborto. E hoje já está se convertendo num problema de saúde pública. Os pequenos delitos que nos Estados Unidos, na Califórnia em especial agora, se não me engano, são $700. Até $700. Você cometeu algum crime, você não vai ser preso, porque afinal de contas não precisa ser preso. O candidato ao governo do estado de São Paulo, aqui em São Paulo, porque é visto nacionalmente, ele chegou a dizer numa entrevista que nós precisamos tirar os presos das cadeias, porque pequenos crimes são responsáveis por 90% da população carcerária. Logo, nós fazemos o seguinte, nós descriminalizamos pequenos crimes e nós literalmente esvaziamos os presídios. Olha como a comunicação ela é importantíssima, porque estas pessoas que falam isso são os prepostos desses dragões, desses daemons, desses espíritos líderes das trevas. É justamente isso que eles querem que nós pensemos. Ou seja, uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Obviamente, passou a ser natural. A partir de agora, isso é lei, né? E passou a ser lei, e não quer dizer que isso seja certo, que esteja correto. Então, essa aula é muito curta, são só 20 minutos, mas eu queria aqui encerrar para o cuidado da leitura do capítulo 10, em especial, sobre as artimanhas da manipulação através da comunicação. Vamos lá para a quarta aula. Muito obrigado pela presença e pelo apoio.